Sabe aquela pergunta que não quer calar? Por que algumas pessoas alcançam resultados simplesmente extraordinários, enquanto outras suam a camisa só para fazer o básico? Bom, a resposta não é magia e muito menos sorte. O sucesso deixa pistas. E o mais fascinante de tudo é que a gente pode modelar essas pistas com uma precisão cirúrgica usando a programação neurolinguística, a famosa PNL. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai decodificar o que chamamos de sintaxe mental e vamos descobrir como é possível, literalmente, copiar as estratégias das mentes mais brilhantes. E olha só essa premissa clássica. O sucesso deixa pistas. Isso ilustra algo absurdamente prático. Para duplicar os resultados excepcionais de alguém, seja nos negócios, nos esportes ou na vida pessoal, a gente só precisa descobrir quais são as ações mentais e físicas específicas que essa pessoa faz. Mapeando como os grandes realizadores processam o mundo, a gente consegue aplicar o mesmíssimo processo na nossa vida. Então vamos mergulhar fundo nisso agora. O código do sucesso. Porque a mecânica por trás das grandes conquistas não é só sobre o conteúdo do que a gente pensa, mas a ordem exata em que esses pensamentos acontecem. A sintaxe mental é o que chamamos de a segunda porta para se alcançar um resultado. Ela representa a sequência exata em que processamos as informações dos nossos sentidos. Funciona exatamente como digitar um código telefônico mental para chegar a um destino, ou a combinação de um cofre. Cada dígito precisa estar ali, no lugar perfeito, para que a porta se abra. A ordem importa demais. Imagina só que a combinação do seu cofre interno de recursos e habilidades seja 742. Beleza, você tem os números certos, mas se tentar colocar na ordem 247, sem chance. A fichadura nunca vai abrir. A sequência é absolutamente tudo na hora de gerar qualquer comportamento ou emoção. Os blocos de construção. Sabendo que essa sequência é a chave de tudo, a pergunta lógica agora é: quais são exatamente os números desse nosso teclado mental? Na verdade, esses blocos de construção são os nossos próprios sentidos. A PNL divide isso em 3 modalidades principais, criando um verdadeiro alfabeto mental para a gente. Temos o visual, o nosso V, que são as imagens, o auditivo, o A, para os sons, e o sinestésico, ou C, que muitas vezes aparece como K por causa do inglês, que junta todas as nossas sensações físicas e emoções. E não para por aí. A gente processa essas informações de 2 formas diferentes, externa e internamente. Funciona assim. Uma experiência externa é quando a gente recebe um estímulo real de fora, tipo, tá numa praia física e vê as ondas quebrando. Já uma experiência interna é quando a gente fecha os olhos e cria essa mesmíssima praia dentro da mente. O tempo todo, o nosso cérebro está misturando essas informações internas e externas para construir a nossa realidade. A receita mental. Isso ilustra de um jeito brilhante que ter um monte de imagens, sons e sentimentos soltos na mente não serve para muita coisa. A gente precisa de uma receita. Pensa comigo, imagina que a gente vai fazer o melhor bolo de chocolate do universo. Você pode ter o cacau mais caro, a melhor farinha, ovos fresquinhos. Esses são seus recursos. Mas se a ordem explícita da receita não for seguida à risca, tipo, colocar a massa no forno antes de colocar o fermento, vai ser um desastre total. Ter as melhores capacidades e os melhores ingredientes não garante o sucesso. É a execução exata da receita que traz o resultado. E para montar essas receitas mentais de forma rápida, os especialistas usam uma espécie de taquigrafia, um atalho. Eles combinam as letras dos sentidos, o V, A e K, com um E minúsculo para externo e um I minúsculo para interno. Então um V significa ver algo lá fora, no mundo exterior. Já um Q significa sentir uma emoção aqui dentro. É como se a gente pudesse mapear o pensamento humano como uma equação matemática. Surreal, né? Estratégias na prática. E o mais louco é que essas estratégias e receitas mentais estão aí, operando silenciosamente para absolutamente tudo. Como a gente se motiva, como seduzimos, como aprendemos coisas novas e até como alcançamos o auge nos esportes. Pega o exemplo de um atleta querendo modelar um esquiador super experiente. Ele vai usar uma sequência mental exata para acelerar esse aprendizado. Primeiro, ele olha atentamente a técnica do especialista. Isso é o visual externo. Aí ele mexe o próprio corpo imitando os movimentos, o sinestésico externo. Depois, ele internaliza como esses movimentos têm que ser sentidos nos músculos, o sinestésico interno. E, para fechar, ele cria uma imagem mental bem vívida dele mesmo esquiando com perfeição, o visual interno. Executar essa sintaxe é o que leva a uma maestria muito mais rápida. O que nos traz a um questionamento fascinante das pesquisas. Por que será que tem tanta gente que sofre um pesadelo na hora de soletrar palavras e escrever corretamente? A resposta, olha que incrível, não tem absolutamente nada a ver com falta de inteligência. A raiz do problema é só uma. A pessoa está usando a sequência mental errada para a tarefa.
Quem tenta soletrar confiando no som, ou seja, usando a estratégia auditiva, frequentemente falha. A melhor estratégia para a ortografia é puramente visual. Vamos fazer um pequeno exercício juntos aqui. A gente pode pegar uma palavra difícil, tipo Albuquerque, e quebrar em blocos mentais. Pode até fechar os olhos. Primeiro, a gente vê as letras A, L, B, U como uma imagem brilhante. Guardou? Agora a gente vê Q-U-R. E por fim, Q-U-E. Quando essas partes são visualizadas juntas, formando uma única imagem mental, a ortografia fica armazenada para sempre. E o impacto de corrigir essa sintaxe transforma vidas. Uma professora citada no nosso material de base começou a ensinar essa estratégia visual para alunos considerados com sérias dificuldades de aprendizado. E sabe o que aconteceu? Em apenas uma semana, o desempenho decolou. A maioria das crianças alcançou 100% de precisão nos testes. A própria educadora relatou que os problemas desapareceram como se fosse mágica. Mas não era mágica, era só a sintaxe mental correta entrando em ação. Lendo a mente. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque se a gente pode otimizar as nossas próprias estratégias, imagina o poder incrível de ler os códigos mentais das outras pessoas em tempo real. Mas como descobrir a estratégia de alguém na prática? A grande sacada é que as pessoas estão o tempo inteiro transmitindo a própria sintaxe. Através das palavras que elas escolhem e do comportamento corporal, elas entregam as chaves do cofre de bandeja, literalmente de graça, para quem souber observar. Presta atenção nisso. Uma pessoa operando na modalidade visual tem aquela tendência de falar super rápido, atropelando as palavras quase sem respirar, porque a mente está correndo para tentar descrever as imagens que estão passando a 1000 por hora lá dentro. E costumam dizer coisas como, vejo claramente o ponto. Já alguém no modo auditivo se comunica com uma cadência bem diferente, tem um ritmo marcado, escutando a própria voz, usando frases como, olha, isso soa muito bem. E por fim, alguém fortemente sinestésico. Fala de um jeito muito mais profundo e extremamente lento, porque a pessoa precisa acessar o que está sentindo no corpo antes de falar, usando expressões como estou sentindo algo muito forte aqui. Mas as pistas na voz são só o começo da história. Na linguagem da PNL, os olhos são literalmente as janelas da estratégia. Quando você vê alguém movendo os olhos, tipo olhar lá para o alto e para a esquerda para tentar lembrar de uma imagem do passado, isso é um indicador físico exato de qual sistema sensorial o cérebro dessa pessoa está acessando naquele exato milissegundo. Então, o ponto crucial aqui é, a gente pode ser totalmente intencional, usando um roteiro estruturado de extração de estratégia, que é basicamente fazer perguntas específicas e rastrear milimetricamente para onde a pessoa olha. Qualquer um consegue mapear como o outro toma uma decisão, seja para decifrar o processo de compra de um cliente exigente ou para entender a sequência exata que faz alguém se sentir profundamente amado. O que nos leva a uma provocação final para você refletir. A gente explorou como modelar gênios, como corrigir bloqueios e decodificar os outros prestando atenção aos detalhes. Mas e se a gente olhar para dentro? Qual seria a sintaxe mental da sua maior conquista? Que sequência exata de imagens, sons e sensações você usou naquele seu momento de brilhantismo lá do passado? Quando a gente decifra essa nossa própria combinação mental, a gente ganha a chave para acessar o nosso melhor estado, sempre que for necessário. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise e continuem prestando atenção nas pistas ao redor.